Então, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, agradecendo por mais um fim de um estudo do livro A Gênese, pedindo que Ele inspire a todos nós para o estudo desta noite. Que Ele nos ilumine a todos. E nós agradecemos por tudo que recebemos. Recebemos agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelas pessoas ao nosso redor, agradecemos por esse país, por esse planeta, agradecemos por tudo que recebemos. Agradecemos por toda a ajuda que temos para enfrentar os desafios diários da nossa jornada. E pedimos que ilumine a todos nós nessa transição planetária. Ilumine para enfrentar qualquer desafio com coragem, com determinação, com fé, com amor a nós mesmos e amor ao próximo. Muito obrigado, meu Deus, querido anjo de guarda, espíritos amigos, e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é fazer o bem sem ostentação. Muito bem. Fazendo bem sem ostentação. Na reunião passada, a gente terminou o livro A Gênese de Kardec. Aí, no final da reunião, eu comentei sobre uma entrevista que o Chico deu à Legião da Boa Vontade. Essa entrevista, os repórteres da LBV perguntam algumas coisas de informações que Ramatiz deu nos seus livros. Eles vão checar com o Chico. E o Chico, com a orientação de Emmanuel, ele acaba respondendo as perguntas e algo mais, muito mais. Essa entrevista foi dada há muitos anos atrás, e o Haroldo, na discussão do Apocalipse e das raças, ele utiliza essa entrevista em vários episódios, em várias palestras. Então, já que a maioria aí não lembra dessa entrevista, não conhece a entrevista, eu trouxe a entrevista aqui para a gente fazer uma discussão na reunião de hoje. Ok? Quem gostaria de fazer a leitura? Então, essa entrevista, essa conversa foi feita no dia 5 de janeiro de 54. Pouco tempo atrás. Ok? Quem vai ser o leitor ou leitora da noite? Voluntários? Sandro, Celso, Ângela, Sônia, Andressa, Roberto. Roberto tá afim de ler, não é? Não, pode fazer. Esse é o som. Eu faço. Sem problema. Então, a conversa abaixo foi feita no dia 5 de janeiro de 1954, alguns aninhos atrás, né? Pergunta:
Poderíamos ter alguns informes a respeito de Antúlio, Chico Xavier. Vejo aqui nosso diretor espiritual, Emmanuel, que nos diz que um estudo acerca da personalidade de Antúlio exigiria minudências relacionadas com a história, no espaço e no tempo, que de imediato não podemos realizar. De modo que tão somente pode afiançar-nos que se trata de uma entidade de elevada hierarquia no plano espiritual. Vamos dizer, um assessor ou um destaque assessores, ou um daqueles assessores que servem nos trabalhos de execução do plano divino, confiado ao nosso Senhor Jesus Cristo para a realização do progresso da Terra em geral. Esclarece nosso amigo que Jesus Cristo, como governador de nosso mundo no sistema solar, conta naturalmente com grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. E, subordinados a esses ministros, para o progresso da matéria e do espírito no plano que nós habitamos presentemente. Conta ele com a sua assembleia de múltiplos instrutores de variadas condições que lhe obedecem às ordens e instruções. Numa esfera cuja elevação de momento escapa à nossa possibilidade de apreciação. Antúlio forma no quadro desses elevados servidores. Bom, eu já nem lembro mais quem é Antúlio. Também, Hã? também não me lembro. Bom, também não lembro quem é Antúlio, mas aqui nesse texto, o que ele pode estar dizendo é: Jesus é o governador do planeta. Ah, Jesus não governa sozinho, então Jesus governa e tem abaixo dele uma série de ministros, uma série de espíritos de elevada hierarquia que ajuda a distribuir, a comandar. Então Jesus vai delegando para as pessoas fazer uma coisa, outra, outra, outra. Então, Jesus, como governador, ele vai distribuindo os serviços para cada um dos ministros. Abaixo dos ministros tem lá espíritos de elevada hierarquia. Eu também não lembro exatamente qual que é o Antúlio, mas é um espírito aí, não sei onde foi citado esse espírito, né? Mas é importante a gente falar dessa hierarquia do governo, né? Dessa distribuição. Então, por exemplo, cada país tem um espírito que é responsável para aquele país. E cada uma das organizações tem um espírito que é responsável por essa organização. Então, tem toda uma hierarquia no mundo todo, para que o governo, para que o planeta, né, seja bem organizado. Então, a gente passa aí por uma transição planetária, passa por problemas, dificuldades, mas tem que lembrar que Jesus está no comando. E ele acaba governando o mundo através de uma série de espíritos, né, subordinados ao Mestre Jesus. Ah, em todo caso, depois com calma, eu pelo menos vou dar uma pesquisada para saber quem foi. Porque seria interessante saber, né? Porque a gente sabe que tem grandes líderes aqui, né? E alguns a gente até conhece, né? E esse aqui eu nunca ouvi falar, então surge aquela curiosidade de saber quem é, né? Eu também não sei como é que foram buscar isso aí, mas vamos dar uma pesquisada depois, a gente pode falar. Bom, a segunda pergunta aqui. Que pode o irmão dizer-nos a respeito do astro que se avizinha, segundo a predição de Ramatiz? Chico Xavier. Esclarece nosso orientador espiritual que o assunto alusivo à aproximação de um planeta ou de planetas na zona, ou melhor, na aura da Terra, deve naturalmente basear-se em estudos científicos,
que possam saciar a curiosidade construtiva das novas gerações remanescentes no mundo. O problema, desse modo, envolve apurar os exames, com a colaboração da ciência e da observação dos nossos dias. Razão porque pede ele que não nos detenhamos na expressão física dos acontecimentos que se avizinham, para marcar maiores acontecimentos, acontecimentos esses de natureza espetacular, na transformação do plano em que estamos estagiando no presente século. Afirma nosso amigo que o progresso da óptica e das ciências matemáticas serão portadoras naturalmente de ilações, conclusões da mais alta importância para os nossos destinos no futuro próximo. Então, Eu acho que Ramatiz acaba falando de um planeta que vai passar na Terra e vai chupar os espíritos para lá, essa transferência. Algumas pessoas chamam de espírito chupão ou de várias coisas. E Emmanuel está falando, não se preocupa com isso, né? Na verdade, esse tipo de observação, né? Lá em 54, ainda já existiam as análises dos astros, mas de lá para cá desenvolveu-se muito, né, a análise dos planetas, sondas que foram mandadas para o espaço e analisar o espaço como um todo. A gente sabe que o nosso sistema solar tem o Sol como centro, né? E tem vários planetas. Mas existe outro sistema solar que acabam estando interligados. Então, a gente sabe que nessa transição planetária vai haver espíritos que vão sair aqui do planeta Terra e vão para outro planeta. Agora, que planeta é esse? Não importa exatamente aonde está o planeta. O planeta não vai passar próximo assim da Terra, de modo que balance a Terra, tal, como tem algumas revisões. Não sei se vai, né? Porque, na verdade, existe até um equilíbrio entre todos os planetas. Então, ele está dizendo, não se preocupa com isso, deixa a ciência estudar a rotação dos planetas, deixa a ciência se preocupar com os planetas que estão circulando, né? A gente se preocupa mais com a parte moral, com a nossa evolução, com a nossa transformação moral. E nessa mudança, pode acontecer uma coisinha aqui, uma coisa lá, um tsunami, um terremoto, mas deixar isso para a ciência se preocupar. E vamos se preocupar com a nossa transformação, que é muito mais importante. tem pessoas que parece que, principalmente naquela época, né, que não conhecia muito o sistema solar, como funciona a harmonia de todos os planetas, né, e suas rotas aí. Bom, mas tem gente ainda que associa isso como se tivesse um planeta se aproximando da Terra, assim, e ele não está né, envolto uma periodicidade de um outro sistema solar, né? Pode ser que o nosso sistema está se aproximando do outro, mas não que um planeta sozinho venha se aproximando da Terra ou coisa parecida. Isso aí é fora de série, não pode existir isso aí, né? Como se fosse um meteoro que se desprendeu e veio que chocar com a gente. Não é assim, né? Mas acredito que existe um planeta em que vão ser levados os espíritos de, de teor mais baixo, né, para lá. E a distância a gente não sabe ainda, né? Se é Quiron, se é Chupão, isso eu acho que não interessa. Eu sei que lá vai ter um cantinho para eles, lá para eles se desenvolverem, né? Pergunta: pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que esta sofrerá segundo Ramatiz? Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra e sua constituição física propriamente considerada
possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Cada período de atividade, a cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce da nossa morada temporária, pode ser calculado. Cada um em 260 mil anos. 260 mil anos. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza, enxameando de novo nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores consideram que desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pódromos da vida organizada. Logo em seguida surge o desenvolvimento das grandes raças, que, como grandes quadros, enfecham assuntos a serviço que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização da nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações. De 28 em 28 mil anos, o período de 28 para 28 mil anos. Depois do período de 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Após a raça lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça atlântica. Era outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Podemos considerar essas raças como grandes ciclos de serviço em que somos chamados de 1000 modos diferentes, em cada ano de nossa permanência na crosta do planeta ou fora dela, ao aperfeiçoamento espiritual, que é o objetivo das nossas lutas, dos nossos problemas, de nossas grandes questões na esfera de relações uns para com os outros. Assim considerando, será mais significativo e mais acertado para nós, venhamos a estudar a transformação atual da Terra sob um ponto de vista moral, para que o serviço espiritual confiado às nossas mãos e aos nossos esforços não se perca em considerações, que podem sofrer grandes alterações, grandes desvios. Porque o serviço interpretativo da filosofia e da ciência está invariavelmente subordinado ao pensamento divino, cuja grandeza não podemos perscrutar. Cabe-nos, então, sentir e, mais ainda, reconhecer que os fenômenos da vida moderna e as modificações do nosso habitat terreal vem apresentando-nos indicam a vizinhança de atividades renovadoras, de considerável extensão. Daí esse afluxo de revelações da vida extraterrestre, incluindo sobre as cogitações dos homens, esses apelos reiterados do mundo dos espíritos, essa manifestação ostensiva daqueles que, supostamente mortos na Terra, são vivos na eternidade, companheiros dos homens em outras faixas vibratórias no campo em que a humanidade evolui. Toda essa eclosão de notícias, de mensagens, de avisos da vida espiritual devem significar para o homem domiciliado na Terra do presente século a urgência do aproveitamento das lições de Jesus. Elas deverá ser apreciadas em si mesmas e examinadas igualmente no exemplo e no ensinamento de todos aqueles que,
em variados setores culturais, políticos e filosóficos do globo. Lhe traduzem a vontade divina, que na essência é sempre a nossa jornada para o supremo bem. Os termos da comunicação obtida em Curitiba, a conexão de profecias de Ramatiz, são de admirável conteúdo para a nossa inteligência, de vez que, realmente, todos os fatos alusivos à evolução na Terra e referentes a todos os eventos que se relacionam com a nossa peregrinação para a vida mais alta, estão naturalmente planificados por aqueles ministros do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, de acordo com ele, estabelecem programas de ação para a coletividade planetária, de modo a facilitar-lhe os voos para divina ascensão. Embora, porém, esta mensagem, por isso mesmo, seja digna de nosso melhor apreço, contudo, na experiência de companheiro mais velho, recomenda-nos nossos orientadores espiritual Emmanuel o interesse mais efetivo para a fixação de valores morais em nossa personalidade terrena, de conformidade com os padrões estabelecidos no Evangelho de nosso Divino Mestre. Porque, para nossa inteligência, os fenômenos renovadores da existência que nos cercam têm qualquer coisa sensacional, de surpreendente, nosso coração de inclinar-se humildemente diante da majestade do Senhor, que nos concede tantas oportunidades de trabalho em nós mesmos, a revelação dos grandes acontecimentos por vindouros. Novo surgimento íntimo, novo modo de ser, a fim de que estejamos realmente habilitados a enfrentar valorosamente as lutas que se avizinham de nós e preparados para desfrutar a nova era, que, qual bonança depois da tempestade, facilitará nossos círculos evolutivos. Será, todavia, muito importante encarecer que não devemos reclamar do terceiro milênio, uma transformação absolutamente radical nos processos que caracterizam, por enquanto, a nossa vida terrestre. O prazo de 47 anos é diminuto para sanar os desequilíbrios morais de tantos séculos em que o nosso campo coletivo saiu fora. Desculpa, saiu fora aqui da tela. Onde parou, Luiz? Nosso campo coletivo e individual adquiriu tantos débitos diante da sabedoria e diante do amor, que incessantemente apelam para a nossa alma no sentido de nos levantarmos para um clima mais aprimorado da existência. Não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na América e na África e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos olvidar também que a Europa superalfabetizada se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Aqui mesmo no Brasil, numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos os espíritos encarnados da Terra em que temos a bênção de aprender ou recapitular a lição do Evangelho. Mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. E, se é verdade que devemos aguardar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo condições mais favoráveis para a estabilização da saúde humana, para o acesso a mais fácil às fontes da ciência, se nos compete a obrigação de esperar ou, melhor, para o dia de amanhã, cabe-nos igualmente o dever de não olvidar que, junto desses direitos, responsabilidades contingentes contam conosco para que o mundo possa efetivamente atender o programa divino através não somente da superestrutura do pensamento científico, que é hoje um teto brilhante para os serviços da inteligência do mundo, mas também através dos nossos corações
chamados a plasmar uma vida que seja realmente digna de ser vivida por aqueles que nos sucederão nos tempos duros, entre os quais, naturalmente, milhões de nós, os reencarnados de agora, formaremos de novo, como trabalhadores que voltam para o prosseguimento da tarefa de autoacrisolamento, para a ascensão sublime que o nosso Senhor nos reserva. Considerando, assim, a questão sobre este prisma, cabe-nos contar com o concurso da ciência no setor das observações de ordem material, com a evolução dos instrumentos de óptica, com o avanço dos processos de exame na esfera da química planetária, na qual os mundos podem ser analisados como átomos de amplidão de universos, que se sucedem uns aos outros no infinito da vida. Será lícito, então, esperar que certas afirmativas referentes à vida material se positivem satisfatoriamente para mais altas concepções da mente planetária, de vez que, muito em breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao concerto das bênçãos que o grande porvir nos reserva. Bom, aí nesse texto ele fala muitas coisas, né? Primeiro, ele começa a pergunta falando da verticalização do eixo da Terra. A gente sabe que o eixo da Terra está inclinado alguns graus em relação ao Sol, né? Então, essa inclinação faz com que existam as estações do ano ao longo de um ciclo em torno do Sol. A ciência diz hoje que esse eixo da Terra, esse grau, esse ângulo que existe no eixo da Terra, não é constante, mas ele se altera. Só que essa alteração do eixo da Terra não acontece em poucos anos. Então, o eixo da Terra está assim, depois ele vai mudando, ele vai ficar assim, depois ele volta para assim. Mas essa mudança do eixo acontece em milhares de anos. Então, a Terra faz uma coisa assim, ó, como se fosse um peão. Mas isso não em um, dois, 100, 200, 1000 anos. Milhares de anos para que isso faça. E, logicamente, que quando, ó, se o eixo da Terra está assim, existe uma posição, né? Então, existe lá, hoje, né? A gente está aqui no hemisfério sul, no inverno. A gente percebe que está no inverno, porque está lá, que está frio, né? A gente não consegue nem tá tremendo de frio, porque a gente está no inverno, não é isso? Enquanto lá no hemisfério norte, eles estão no verão. Só que à medida que vai passando o tempo, vai mudando as estações. Hoje em dia, existem dois polos, o polo norte e o polo sul. Quando o eixo se modificar, por exemplo, ficar assim, os polos vão deixar acabar de existir. Então, por exemplo, onde é hoje o Polo Sul, existe um continente, a Antártida, né? Debaixo do gelo da Antártida tem terra. Daqui milhares de anos, aquele gelo vai derreter. E a gente vai poder viver na Antártida. Vai ser um continente habitável. Mas isso é o quê? Daqui 100 anos? Não, daqui muito e muito tempo. É isso que o Emmanuel está dizendo que existe. À medida que o sistema solar, a Terra e o sistema solar vão girando no universo, as forças gravitacionais que existem entre o sistema, nosso sistema solar e outros sistemas e dentro das galáxias vão se alterando com o tempo.
E essa alteração das forças faz com que haja modificações na Terra, como também nos outros planetas, como nos outros sistemas. A gente está mergulhado no universo. E a gente não está parado, a gente está em constante movimento. Então, os planetas e os sistemas ao nosso redor vão se transformando, vão se modificando ao longo de muitos anos. De muitos anos, essa modificação. Então, esse eixo realmente vai se modificando, né? Mas não é uma modificação radical. É uma modificação muito lenta, que ao longo de muitas gerações, a gente nem percebe que houve a mudança. Outra coisa que ele fala importante é, já existiu muitas raças. E ele está dizendo que existe uma mudança, né? Uma transformação de raças mais ou menos alinhado com essa organização dos astros. Então, ele acaba dizendo o seguinte: a gente aqui, ele está dizendo, nós estamos aqui na raça adâmica. Ele está dizendo que antes da raça adâmica, antes dos capelinos, existiram outras raças. Então ele falou, ó, tem uma raça primitiva, que ele não deu nome, que eu chamei de raça primitiva 1, que duraram 28 mil anos. Depois, houve uma segunda raça primitiva 2, que duraram 28 mil anos. Essas duas raças primitivas eram tão primitivas que não deixaram restos, ou os restos já foram já degradados, que a gente não consegue analisar através dos instrumentos, jarros, fósseis, a presença delas, porque foi muito tempo atrás. Depois dessas duas raças primitivas, que duraram cada uma de 28 mil anos, houve a raça lemuriana, que duraram mais 28 mil anos, entre 81 mil antes de Cristo e 53 mil antes de Cristo. Depois dessa raça lemuriana, teve a raça de Atlântida, que durou mais 28 mil anos. Depois da raça de Atlântida é que chegaram os capelinos. Então, segundo aqui o que eu entendi, e mais o que o Haroldo diz aí, isso aconteceu há 25 mil anos. Então, digamos que a gente veio de Capela, supondo que algum de nós veio de Capela. A gente pode ter chegado a 25 mil anos antes de Cristo. Aí, dentro desse ciclo de 28 mil anos, né? Então, vamos dividir esse ciclo de 28 mil anos em 7 mil anos. Então, de 25 mil anos até 25 mil anos antes de Cristo até 18 antes de Cristo. De 18 mil antes de Cristo até 11 mil antes de Cristo. Segundo o Emmanuel, segundo o Haroldo, em 11 mil antes de Cristo, ou seja, na metade do ciclo, houve uma grande seleção. E uma parte dos capelinos voltaram para a capela. Segundo o Haroldo, segundo Emmanuel, a maior parte dos egípcios voltou aqui, ó, cerca de 11 mil anos antes de Cristo. Então, a gente sabe que Emmanuel diz que os capelinos chegaram em quatro grandes raças: os egípcios, os hindus, os arianos e os hebreus. Essas quatro raças já eram povos lá em Capela.
E na hora de reencarnar na Terra, eles procuraram reencarnar próximos. Então, a raça egípcia era um grupo, como se fosse um país lá em Capela. Os hindus seriam uma outra cultura, os arianos, uma outra cultura, e os hebreus, uma outra cultura. Então, eles já tinham essa organização em grupos em Capela. Quando eles reencarnam na Terra, eles reencarnam também nesses mesmos grupos, nessas grandes famílias. Aí, na Terra, então, tem essas quatro grandes famílias, quatro grandes raças. E na Terra já tinha duas raças, a raça negra e a raça amarela. A partir da raça negra e da amarela, misturado com essas quatro raças dos capelinos, nasceram e fizeram o que a gente tem hoje. Aí, segundo o Haroldo aí, né, há 11 mil anos atrás, muita gente, boa parte do povo dos egípcios acaba voltando. Aí passa mais 7 mil anos. Então, há 4 mil anos antes de Cristo, tem uma segunda seleção. E volta para a capela mais uma leva de espíritos. Ok? Então, digamos que a gente veio de capela há 25 mil anos atrás. Ou melhor, 25 mil anos antes de Cristo. Depois dessa vinda dos capelinos, já houve duas seleções. Duas separação de joio do trigo. Já voltou uma parte, já voltou outra. E a gente foi reprovado nas duas. A gente já foi reprovado duas vezes. Só aqui na Terra. Então, aí, há 4 mil anos antes de Cristo, após essa segunda seleção dos, do pessoal lá de Capela, né, é que começa a ter a quarta parte dessa raça aqui, ó. Ou seja, 4 mil anos atrás. Há 4 mil anos atrás é que começa a Bíblia, os relatos da Bíblia. É que começa Adão, ou raça adâmica, ou período adâmico. E esse quarto daqui, né? Então, 28, 7, 7, 7, 7. Esse último período de 7 mil anos é que a Bíblia está falando. Então, já foi 4 mil, já foi, ó, começou em 4 mil anos antes de Cristo, né? A gente é hoje aqui em 2024, e esse período da raça adâmica vai até 3 mil depois de Cristo. Ou seja, 1.000 anos de regeneração. Então, tem todas essas raças aqui, ó. E, segundo o Emmanuel, segundo o Haroldo, essas grandes raças, esses grandes períodos de 28 mil anos, têm alguma coincidência com o sistema solar rodando em torno de uma outra coisa. Então, há até uma coincidência entre essas grandes raças e a mudança dos astros. Assim como existe, né, a gente sabe que existiu a Era do Gelo e tantas outras jornadas, tantas outras eras, que tem a ver com essa transição do sistema solar percorrendo o espaço. É logicamente que esse aquecimento global que está tendo aí não tem quase nada a ver com essa mudança do planeta, porque a mudança da temperatura em 50, 100 anos é nada. Nesse caminho da Terra,
o sistema solar nos planetas, né? Esse aquecimento tem a ver mais com a nossa interação própria do planeta. A gente interage com o planeta. Mas também existem essas mudanças em milhares de anos, né? Mas que também afeta a temperatura. Ok? Ô, Lourenço, Diga. curioso você trazer esse material hoje, porque na sexta-feira a gente estava falando até de um livro, né? Um livro muito interessante, que é aquele Atlântida no Reino da Luz, do Roger Bottin. E ele é, assim, muito, assim, exatamente esse tema que você está trazendo aqui hoje, dessa transição, né? Então, ele conta ali como que foi o processo de capelinos vindo. Eu não tenho uma cronologia exata como está aqui, mas é muito similar. A dos egípcios, ela bate. A dos capelinos, era mais ou menos uns 30 mil anos mesmo ali, de fato, que eles tiveram, que era da época da luz. Mas é interessante que ele conta qual foi a influenciação dos capelinos junto à sociedade Atlante, que foi quando eles já estavam, de um lado, uma sociedade que já estava pronta para migrar, porque eles já estavam muito mais avançados, e ao mesmo tempo tinham os degredados, né? Capelinos. E dentre eles, aqueles que já caíram nas sociedades mais primitivas da Terra, mas existiam aqueles que tiveram o privilégio de reencarnarem na Atlântida. Eles reencarnaram na Atlântida, tiveram a oportunidade ainda assim de, né, de acompanhar os grandes ensinamentos que tinham os Atlantes, mas era uma turma complicada. Era uma turma complicada. E aí, juntando a morfologia que eles possuíam, a tecnologia que eles possuíam, né? Aquela história. Muito conhecimento com baixa responsabilidade moral. Aí foi aquilo que demarcou quando era a extinção da Atlântida, que foi que aconteceu. É muito interessante. Ele fala muito ali, tem o Ramatiz, né? Ele fala do Ramatiz, de muitas coisas dos ensinamentos, e eles colocam. E segundo o que está nesse livro, né? Segundo o que está nesse livro, os egípcios e algumas outras grandes sociedades já foram um projeto de contingência da extinção da Atlântida, de difusão do conhecimento que tinha, para poder ajudar. Tudo bem, aqui está indo, né, água abaixo, mas vamos fazer frentes de trabalho no mundo e no globo para a gente poder difundir e ajudar a alavancar. Aí já foram esses egípcios que aconteceram, mas praticamente eram capelinos, de fato, já do que já tinham pisado na bola da Atlântida, né? Então, alguns que ficaram no mais ou menos sendo resgatados, convertidos para a verdade maior, falou: agora vamos construir algo mais aqui no globo, né? Perfeito. É muito interessante, porque é uma grande coincidência. Falamos disso daqui na sexta-feira, desse livro. Perfeito. Outra coisa que fala nesse texto aí também é sobre o karma da Europa. Existe karma de continente, karma de país, karma de povo? Ah, tem de sociedades e do fluxo energético e imantado, né, nas regiões através dos séculos e milênios, né, pelas sociedades que ela ocupam, né? Então desgasta, né? Então, a Europa é um continente bem antigo, né? E que explorou a África, que explorou a Ásia, explorou vários povos aí. Então, a Europa foi na África e explorou aquela população. Foi na Ásia e explorou aquela população. Cruzadas.
essas grandes viagens. Agora, muitas pessoas estão indo em direção à Europa. E hoje, essa migração de muitos povos, muitas pessoas indo para a Europa, está causando um movimento de sai, imigrante, sai para lá, imigrante. Só que a Europa explorou todo mundo, todos esses povos. Então, existe realmente um karma coletivo na Europa com outros povos. E nada mais natural que eu explorei, agora eu ajudo, né? Eu retribuo, eu faço coisas que. Então, eu enxergo esse um monte de imigrantes indo para a Europa como uma forma da própria Europa se resgatar perante tantas e tantas e tantas gentes. Outra coisa que fala ali é sobre o Brasil, né? Então, a gente sabe que no Brasil, muitas pessoas de vários países que fizeram besteira em várias encarnações, em vários lugares, vieram reencarnar no Brasil. Então, pessoas que escravizaram, né, em Roma, em outras coisas, vieram reencarnar no Brasil. E tantas outras pessoas que fizeram um monte de besteira vieram aqui para o Brasil. Mas não vem só sofrer, vem com todo o amparo evangélico, todo o amparo de Jesus, todo o amparo da, das doutrinas, das religiões, para você enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios, mas com o amparo da fé, com o amparo de conhecimento, para que você consiga resgatar erros do passado, mas que consiga resgatar, não fique revoltado, não fique, consiga, né, consiga fazer esse próprio resgate. Então, a gente sabe que tudo isso tem a ver com as várias e várias encarnações, as nossas várias mudanças. Tem o númerozinho mágico que ele fala ali, né? Oi? 900 milhões de pessoas cabem no Brasil. Não é à toa. Uma coisa que ainda existe hoje, né, menos do que daquela época, mas é que o Brasil, a maior parte da população ainda continua só na faixa litorânea, a poucos quilômetros da costa brasileira. Ainda a população no interior do Brasil, ainda é pouca gente. Já, já aumentou, né? Então, já aumentou a quantidade de pessoas no interior, mas ainda se concentra boa parte na faixa, alguns quilômetros da faixa litoral. Então, existe espaço no Brasil para crescer muito, né? Para crescer, a população se desenvolver e ter muito mais, ocupando todo o Brasil, não só uma pequena parte, uma pequena faixa. Mas essa referência dele não é necessariamente ao crescimento orgânico do Brasil. Essa referência dele dá para receber 700 milhões de pessoas no Brasil, a mais do que a gente tem. Se Dá, o pior acontecer no mundo, é o que está predestinado. possível. Essa que é a referência, né? Que ele dá. Ele não quer ser alarmista, tal, mas você percebe que Tem mais um trechinho aqui, ó. tá em algum pedacinho ali que ele fala. Vamos continuar? Tem? Pergunta. Foi de fato há 37 mil anos que submergiu a Atlântida? Chico Xavier, diz nosso amigo, diz nosso amigo Emmanuel, que o cálculo é aproximadamente certo, considerando-se
que as últimas ilhas que guardavam os remanescentes da civilização atlântica submergiram, mais ou menos 9 a 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Comentários? Não, é o que coincide com aquela regra, aquela linha de tempo que o Lorenzo leu lá, que vocês leram antes. Isso. Quando começa o Egito, ele já foi na derrocada, que a derrocada dos últimos vestígios da Atlântida seria em torno de 12.500 anos. Aliás, eu queria fazer uma, eu não sei, um pensamento aqui, porque naquele quadro que ele apresentou, né, você tem as duas primeiras raças, né? É, você tem as primeiras duas raças primitivas, depois vem a raça lemuriana, 28 mil anos cada uma aí, quando entrou a lemuriana. Evidentemente, aí nenhum texto e ninguém faz um comentário que nessa época houve, né, trouxeram espíritos de outros planetas para serem habitados aqui nessa época. E isso aconteceu mais ou menos depois aqui da período da raça atlântica, por aí, pelo menos foi o que eu entendi. Então significa que esses espíritos aqui, né, o da raça primitiva pulou para a segunda, reencarnaram aí, da segunda raça primitiva foram para a Lemúria, em reencarnação, e da Lemúria para a Atlântida, né? Então, e aí pode ser que nessa época aí tenha havido alguma coisa dos capelinos aí no frigir dos ovos da raça Atlântida, aí, alguma coisa assim, que então houve aí um salto aí de conhecimento e tudo mais por causa da presença desses espíritos mais adiantados, né? Pelo menos eu acho que é isso que aconteceu, porque é como agora, depois que passar esses 3 mil anos aqui da raça adâmica, que terminar o ciclo, vai acontecer outra raça, não é isso? Ó, É a nesse livro próxima raça. aqui, o Sansão, ele coloca mais ou menos assim, a Atlântida, ela estava mais ou menos como Capela, mais ou menos, tá? O pessoal que estava aqui tava que nem os capelinos, mas estavam acima dos bons capelinos. Eles estavam mais. Só que eles eram um núcleo. Não era como a nossa sociedade global que a gente tem hoje, que nós temos 5 bilhões de habitantes. Ela era quase que um núcleo, né, um continente, mas somente com 60 milhões de habitantes. Não, e Então, o e ela, interessante também nesse inclusive, ele comentário, cita, aí a gente tem que ver que, inclusive, ela existia numa faixa intermediária de duas dimensões, entre a terceira e a quarta dimensão. Ela não era espiritual, ela era reencarnatória. Ela estava sujeita às regras da reencarnação, mas Então, ela mas estava aí, numa faixa vibratória que não era exatamente da terceira dimensão. então aqui, Mas ao final Emmanuel, dela, ela estava se materializando na então, terceira, quando Emmanuel ela está foi. dizendo o seguinte: existe uma evolução, Sim, né? Existe uma evolução. Nessa evolução, essa raça lemuriana, né, já tem algum conhecimento, algum desenvolvimento. A raça de Atlântida, ela tem algum outro conhecimento, um certo desenvolvimento, né? Mais do que a raça lemuriana. Então, por exemplo, o pessoal de Atlântida, eles já conheciam os astros, tanto que parece que eles conseguiam diferenciar meteoros, planetas. A raça Atlântida, eles conseguiam, eles tinham, já eram, dominavam a navegação. Então, uma das possibilidades é um meteoro que ia cair na ilha de Atlântida, numa das ilhas grandes de Atlântida, e eles conseguiram prever isso com algum tempo de antecedência. E pegaram os navios e foram embora, né? Mas tiveram que sair correndo. Então, ou seja, a gente sabe que as grandes navegações na raça adâmica
aconteceram lá no ano 1400 depois de Cristo, 1500 depois de Cristo. Mas a raça adâmica já tinha essas grandes navegações. Então, existe uma certa evolução. Eu não acredito que eles fossem muito evoluídos. Eles eram um pouco mais, alguma coisa. Aí, entre uma coisa e outra, há uma migração de espíritos e uma saída de espíritos. E quando vêm espíritos de fora, podem vir espíritos, por exemplo, mais inteligentes, como os capelinos, que tinham uma certa inteligência. Então, dentro desses capelinos, os egípcios tinham uma cultura, uma inteligência muito forte. Então, por exemplo, os hebreus são um povo que acreditava num Deus único. Me parece que os egípcios também acreditavam num Deus único. Mas o problema é que os egípcios, quem estava no Deus único, são os iniciados, são os líderes, são os sacerdotes. A população como um todo era politeísta, mas uma parte da população mais desenvolvida acreditava num Deus único. Só que, à medida que vai passando o tempo, o que aconteceu? Ah, vai se desenvolvendo. E como a Terra estava ainda muito primitiva, os espíritos que não precisavam passar mais por essa parte muito primitiva, retornaram para outros planetas, foram enviados para outros planetas. Por isso que a evolução na Terra não é uma coisa linear, que vai subindo, 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 subindo. Então, ela tem um período de ascensão e depois um período de depressão. Porque não são os mesmos espíritos da raça primitiva que estão hoje aqui na Terra. Há uma troca de espíritos ao longo das várias raças. Então, a gente sabe que a raça aqui dos capelinos, só nesses últimos 25, 28 mil anos, já houve chegada de capelinos e saída de capelinos. Mostrando, por exemplo, que as pirâmides, quem construiu as pirâmides, os engenheiros da construção das pirâmides não estão mais aqui. E com outras coisas. A mesma coisa aconteceu nessas outras raças. Existem já estudos, né, falando sobre o seguinte: existe uma pirâmide, e o pessoal fala dessa pirâmide. Tem estudo que debaixo dessa pirâmide existia outra pirâmide, ou seja, uma civilização muito mais antiga do que essa civilização que eu estou considerando que é antiga. Então, e tem outras coisas, como nessas raças, como o Emmanuel fala, raça primitiva um, raça primitiva 2, era tão primitiva e é tão antiga que eu não tenho mais forma de comprovar que ela existiu materialmente, fisicamente. Então, mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: os corpos foram, mas e os espíritos, né? Esses espíritos desencarnaram, passou o tempo e voltaram a reencarnar depois na segunda raça primitiva, e depois esse daqui para outras. Porque é assim, agora, pode ser que houve na raça Illuminati como Atlântida alguns enxertos de espíritos mais adiantados aí para poder promover um avanço, né? Agora, quando chegou na raça Atlântida, já no período, pode ser que aí já tenha começado a trazer já os primeiros capelinos aí para poder dar um impulso, né? E aí já para a formação de uma nova raça dos últimos 28 mil anos. Agora, o que eu estou querendo dizer também é que esses capelinos, depois que eles, vamos dizer assim, resgataram a sua condição aqui, voltaram, não é isso? Voltaram lá para. Teve a primeira seleção, voltaram, depois a segunda seleção. Agora, o que está acontecendo agora? O que vai acontecer agora, né? Agora nós estamos recebendo espíritos mais evoluídos, inclusive de outros planetas, que estão vindo reencarnar aqui. A mesma história, né? Mas espíritos mais evoluídos para poder modificar a estrutura moral da Terra. E, em compensação, agora, vai sair daqui outros espíritos, mas eles não vão voltar para um mundo melhor, mas eles vão para um mundo mais inferior para poder fazer o que foi feito aqui com os capelinos aqui, para nós aqui, no início das coisas. Então, é um ciclo
virtuoso aí de possibilidades de acertos vamos dizer assim, de harmonia, de moralidade aí, né? Então agora, na raça adâmica, agora, na hora que terminar a raça adâmica, vai começar outra raça. A pergunta é, né? Quem é que vai estar nessa outra raça aqui? Aqueles que ficarem na Terra. Ué, tem que ser, né? Mais avançada e justamente vai ficar mais avançada porque a presença de outros espíritos avançados que estão encarnando aqui entre nós, né? E que espero e que vão acabar ficando aqui na Terra até que o período de evolução passe essa época para o mundo. O próximo seria o mundo. Vamos entrar na regeneração, depois vai ser o mundo, não é mundo celeste, vai ser mundo Ditoso? divino, né? Né? Ditoso? Virtuoso. Então, Ditoso. ditoso, né? Ditoso, isso mesmo. Agora eu não lembrava o nome, tinha me esquecido. Então, nesse mundo ditoso, né, passada a regeneração, é que a gente vai então começar a entender com profundidade, né, o exercício das leis cósmicas, né, que a gente pode ajudar realmente nesse universo aí, né? Bom, estamos aí só batendo papo sobre isso aí, para entender melhor. Alguns questionamentos surgem aqui, né? Vamos voltar lá? Pergunta: acha nosso irmão que a mensagem de Ramatiz deve ser divulgada com amplitude? Diz nosso orientador que a mensagem é de elevado teor. E todo o trabalho organizado com respeito, com o carinho e com a dignidade dentro dos quais essa mensagem se apresenta merece nossa ampla consideração, de vez que todos nós, em todos os setores, somos estudiosos, que devemos permutar as nossas experiências e as nossas conclusões para a assimilação do progresso, com mais facilidade em favor de nós mesmos. Então, existe, né, as mensagens, né? Então, existem essas falando sobre os eixos, sobre as grandes transformações. A gente tem que entender tudo isso dentro de um grande espaço de tempo. Então, como a gente viu, né, em vários momentos da nossa jornada aqui, houve essa ocupação da Terra, essas raças que foram evoluindo, e em alguns períodos, como o Celso falou agora, alguns períodos a população mais adiantada acabou indo para outros planetas. E agora vai acontecer exatamente o contrário. Da população da Terra, a mais adiantada vai permanecer. E aquela mais arraigada ao mal é que vai ser transferida. Então a Terra vai acabar passando, vai ser promovida a um estágio melhor. Então a gente está aqui, né, a 2024 depois de Cristo. A gente vai passar ainda por mais cerca de 1000 anos no mundo de regeneração. E nesse mundo, nesse período, uma parte da população vai desencarnar e vai ser transferida para outros planetas e vai ser reposta com espíritos de outros planetas mais adequados, né? E vão trazer coisas novas, progressos para as pessoas que ficarem na Terra, certo? Sobre a próxima nosso estudo, houve algumas sugestões, né? Uma delas foi, existe uma quadrilogia do Divaldo, que é a Transição Planetária, publicada em 2010, Amanhecer de uma Nova Era, publicada em 2012,
Perturbações Espirituais, em 2015, e No Rumo do Mundo da Regeneração, publicado em 2020. Como a gente segue a sequência, a gente já começou estudando, né, esse livro aqui, ó. Então, o último livro dessa quadrilogia, a gente já estudou aqui na segunda-feira, certo? Esse No Rumo do Mundo da Regeneração, em 2020, a gente já estudou. Então, a pergunta é, querem estudar aqui, ó, nessa quadrilogia, a transição planetária? Eu estou sugerindo que a gente comece. A gente já estudou o último, pode estudar o primeiro. O que vocês acham? Ó, dentre as opções, eu prefiro o primeiro. Isso for a votação. Aí, bom, eu, aliás, eu também sugeri esse estudo desse livro aí, né? É mais adequado com o que nós estamos vivendo agora, né? Porque eu acho importante. Inclusive, agora, nessa leitura que foi feita agora, da última parte aí, diz lá, se é que eu entendi bem, né, que a gente deve estar preparado, porque vai ter uma confusão tão grande aqui nesse planeta aqui, que tem gente que vai se desequilibrar de um jeito que a gente, né, vai ficar ruim. Agora, quem que pode ajudar? Né? Quem tem mais serenidade, quem tem mais equilíbrio emocional, quem tem mais uma visão espiritual. Na minha opinião, não só os espíritos, mas principalmente os espíritas têm essa condição, né? Pelo trabalho que a gente executa de compreender melhor o plano espiritual, o que está acontecendo. Então, parece assim, ó, muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Os poucos escolhidos para talvez a tarefa sejam aqueles que têm mais condição espiritual para ajudar, né? Não que a gente vai ser o rei do pedaço, porque estão encarnando todos os espíritos bem avançados aí, né? Mas a gente pode estar ajudando também nisso daí, graças a esses estudos, a essas condições que a gente está permeando dentro de nós, né? Penso assim. E aí, concordam com o livro Transição Planetária? A Ângela concorda, a Sônia também. O Sandro falou que ok. A Andressa também. Certo, Roberto? Tudo bem a gente estudar o livro Transição Planetária? Aí, abriu. Não abria, agora abriu. Esse é importante, mas para mim, perturbações espirituais faz mais minha parte no atendimento e nas pesquisas espirituais, né? Eu não tenho muito assim interesse, né, em saber sobre os planos, as vidas que viveram aí, né? Mas para mim fico mais como perturbações espirituais a ajudar aqueles que estão assim. Mas já que a maioria ganhou, então estou nessa também, né? Aí eu vou junto com a maioria. Ok. Tá bom? Beleza, então. Então a gente fica nesse livro, Transição Planetária. E sobre o texto de hoje, sobre essa entrevista do Emmanuel aí com a. Pegou alguma dúvida sobre essa tabelinha doida que eu fiz? Eu achei sensacional o assunto que a gente tinha falado na sexta. Assim, pô, não deve ser de coincidência, né, Roberto? É, exatamente. A mesma coisa. Falou, Mesma rapaz, coisa. então, quem assoprou para dar a sua sugestão para o Lourenço trazer aí é porque ficou, né? E a gente também está aí seguindo na mesma sugestão, né? Porque 3 dias da mesma carreira, do mesmo assunto. Verdade. Então, se é para estudar isso, vamos estudar isso. Vamos embora. Essa tabela foi criada aí com esse texto aí, né, do Emmanuel, e mais o Haroldo foi falando aí. Então, eu criei essa tabela.
Procurei ontem aí a tabela que o Haroldo tinha criado, né? Eu vi a tabela do Haroldo. Ele fez uma tabelinha bonitinha também, numa das palestras. Eu até procurei a tabela que ele fez e não achei. Aí tive que fazer a minha. Que eu acho que deve estar de acordo com a tabela dele, mas. Porque eu baseei nas informações que estão no próprio texto, né? Falando das informações. Eu coloquei na tabela para poder ficar mais claro o que está descrito no texto. Eu estou lascando. Dói. Ok? Perguntas? Comentários? Tá bom, então vamos encerrar por hoje. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Sandro? Tá bom, Sandro, pode fazer, não se preocupa, não. Fique à vontade, se quer fazer, faz. Então faremos. Vamos lá. Agradecemos ao Pai por este momento de comunhão, este momento de aprendizado, este momento de reflexão, para que todo ensinamento aqui possa entrar em nossos corações, em nossas mentes, em nossas almas. E assim, Pai, podermos refletir como um grande trabalho de nossa própria transformação, no auxílio para transformarmos assim o mundo em um universo melhor, harmonioso, tal como assim designaste, para o benefício e o progresso de toda a criação e de todas as criaturas. Agradecemos aqui a inspiração dos amigos do mundo maior. Agradecemos a esta congregação. Agradecemos aqui a possibilidade de, dia a dia, aprendermos mais um pouco e assim, Pai, trabalharmos com as melhores ferramentas, a ferramenta do amor e a ferramenta da luz. Que assim seja, graças a Deus. Evidências? Lourenço, hoje não apareceu nada para mim. A casa está movimentada aqui, então fica meio difícil. Ok. Então, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau. Bom descanso. Obrigado, Lourenço. Tchau, Sônia. Tchau, Ângela. Tchau, pessoal. Tchau, Sandra.